E aí galera, dando continuidade aí à parte de trigonometria, hoje a gente vai ver a parte de arcos duplos, né? Ou a ideia é que tu faça o seguinte, né? A gente fala arco duplo quando tu tens um ângulo e que tu queres dobrar o valor dele, né? Então imagina que A seja um ângulo, a gente chama de arco, obviamente, e eu quero duplicá-lo, né? Então pensa em seno de 2A. Seno de 2A seria a mesma coisa que seno de A mais A. E aí eu vou usar a fórmula do seno vezes cosseno, cosseno vezes seno. Então fica seno A, cosseno A, mais cosseno A vezes seno A. Percebam que é a mesma expressão sendo somada, então é 2 vezes seno A, cosseno A. Então, o arco duplo de seno é 2 vezes seno de A, cosseno de A. Beleza? Se a gente for pensar no cosseno, mesmo princípio, né? Cosseno de 2A ficaria cosseno de A mais A, e aí a gente usa o cossa, cossa, seca, seca, né? Cosseno vezes cosseno, menos seno vezes seno. Chego na expressão cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A. Aí para tangente 2A seria a tangente de A mais A, é a tangente de A mais a tangente de A, sobre 1 menos o produto das tangentes. E aí eu ganho a expressão 2 tangente de A sobre 1 menos a tangente ao quadrado de A. E aí, só para revisar aí com vocês, ó, deixa prontinho no teu caderno as 3 somas de arcos aí, bem bonitinha, que a gente vai usar nos exercícios, beleza? Bem, a gente vai começar fazendo um exemplo que é da UFU de 2017, tá? Que fala o seguinte: em um determinado sistema mecânico, as extremidades de uma haste rígida AB ficam conectadas de forma articulada a um motor e a um corpo, conforme ilustra a figura. Quando o motor é ligado, a haste imprime ao corpo um movimento oscilatório, e a distância horizontal xt do ponto B em cada instante t em relação ao ponto fixo O é dado pela expressão x de t, módulo de meio vezes seno de t mais raiz de 3 sobre 2 cosseno de t, centímetros. Nessas condições, a maior distância x de t em centímetros será igual a... Então ele deu alguns dados para a gente. O que ele quer da questão é o seguinte, né? Esse A aqui, ó, é um ponto fixo nessa roldana, obviamente, que vai ficar girando. Então o A vai ficar oscilando, né, girando em torno dessa circunferência. E obviamente esse objeto aqui, ele está indo para frente e para trás, porque o A vai empurrando e puxando, né? Ele quer saber o quanto máximo que ele vai sair desse ponto B e vai chegar no ponto O, né? Essa é a distância x de t que ele quer máxima. Tá, então a gente vai pegar aquela expressão ali, ó, x de t módulo de meio vezes seno de t mais raiz de 3 sobre 2 vezes o cosseno de t módulo, né? Deixa eu apagar isso aqui, botar um módulo direitinho, vamos lá, fazer bonitinho. Aqui t, aqui módulo, certo? Tá, a gente tem que olhar para essa expressão aqui e pensar um pouquinho da seguinte maneira, tá? Eu estou trabalhando com uma soma de arcos. Porque olha só os dados que ele deu pra gente. Cosseno de π sobre 3, seno de π sobre 3. Então se eu substituir aqui por cosseno de π sobre 3, porque é meio, e aqui por seno, eu percebo que eu ganho a expressão da soma de arcos de seno e cosseno. Tá? Esse exemplo aqui não é arco duplo, mas cabe pra gente fazer aí um exercício, né? Então olha só. A gente vai ganhar o seguinte, eu posso escrever o x de t como sendo o módulo do seno de π sobre 3 mais t. Isso em módulo. Tá vendo? Beleza. Então esse é o nosso querido seno, cosseno, né? Tá beleza? Tá. Aí a gente sabe o seguinte, a gente quer a maior distância, né? Não existe distância negativa, certo? Então na letra A aqui, ó, tá fora, por exemplo, tá? Então a gente vai pensar no máximo da distância. Eu posso até tirar o módulo, não precisa nem trabalhar com módulo, né? O módulo sempre vai deixar positivo, na verdade, né? Essa é a ideia do módulo. Mas só pensar o seguinte, qual é o máximo que a expressão seno atinge? A gente sabe que o seno, a expressão seno, ela tem um máximo e tem um mínimo, certo? A expressão seno, ela tem um máximo e tem um mínimo. Qual é o máximo dela, Léo? O máximo que o seno atinge é 1. Qual é o mínimo que ela atinge, Léo? O mínimo que ela atinge, menos 1. Tá? Então tu sabe que essa expressão toda aqui, ó, só pode chegar a 1. Então,
se eu estiver escrevendo x seno de π sobre 3 mais t como uma expressão que está sempre dando positivo por causa do módulo, né? O máximo que isso aqui pode chegar, né? O máximo de xt é 1, tá? Então a resposta seria a letra B aqui, ó. Beleza? É isso. O segundo exemplo fala o seguinte, né? Se o cosseno de x menos seno de x for igual a meio, então o seno de 2x é quanto? Então aqui entra o arco duplo, né? Então a gente tem que ter essa sacada aí do que é seno de 2x. Então eu vou colocar aqui antes de imaginar do que é o seno de 2x, né? Vamos lá. Seno de 2x é igual a 2 vezes o cosseno vezes o seno, tá? Aqui eu vou colocar o x, faltou o x aqui, né? Pronto, beleza. Tá, agora eu vou pegar essa expressão que ele te deu, que é a hipótese, né? Cosseno de x menos seno de x, isso tem que dar meio, certo? Então tem que dar meio aí. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos colocar um igualzinho aqui, meio. Tá, o artifício matemático que a gente pode usar aqui é elevar tudo ao quadrado. Eu vou elevar esse lado aqui ao quadrado, obviamente tudo que eu faço de um lado eu tenho que fazer do outro, né, da igualdade, então elevando os dois lados ao quadrado, que é um produto notável. Sabe por que eu estou usando produto notável? Porque sei que quando a gente usa o produto notável, o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, quadrado do segundo, esse 2 vezes o primeiro pelo segundo, vai ficar 2 vezes o cosseno vezes o seno, que é justamente o arco duplo de seno. Então vamos fazer o seguinte, vai ficar cosseno ao quadrado de x menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, né, já que eu fiz o quadrado do segundo. Deixa eu colocar aqui primeiro cosseno x, seno x, né? Olha lá, cosseno x vezes seno x, mais o quadrado do segundo. Certo? Isso tudo é igual a 1/4. Beleza? 1/4. Tá, então a gente já sabe que a gente tem aqui o seguinte. Eu tenho cosseno ao quadrado, menos 2 vezes o cosseno vezes o seno, mais seno ao quadrado. A gente sabe também, pelo teorema fundamental da trigonometria, né, que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x tem que dar 1, né? Então, isso com isso deu 1. Então, isso aqui vai ficar 1 menos, isso tudo é o arco duplo, seno de 2x, isso é igual a 1/4. Lembra que 1/4 é 0,25. Então a gente tem a conta seguinte, eu vou passar esse menos 2 seno para o outro lado, né? Esse menos seno do arco duplo para o outro lado, eu vou ganhar isso, ó, 1 menos 1/4, porque 1/4 vai passar subtraindo, é igual a seno de 2x. Agora eu vou usar o decimal, né? 1 menos 0,25 dá o arco duplo, seno de 2x. Pensando em dinheiro, né? R$1 perdi 25 centavos, sobraram 75 centavos aqui, ó, ou a resposta, né? Seno de 2x é 0,75. Então, esses são os exercícios aí de arco duplo ou soma de arcos para trabalhar. Valeu, galera? Tchau, tchau!